dar uma pausa na entrevista com o psiquiatra Pedro Ferreira para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos. Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Quero hoje indicar a leitura de um livro. O autor é um professor de filosofia da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O nome do livro é Como o Fascismo Funciona, a Política de Nós e Eles. Fiquei muito impressionado com a leitura desse livro, que, como diz o título, tenta fazer uma resenha dos modos de atuação do movimento político de extrema-direita chamado fascismo, desde o seu nascimento até hoje. Essa é, inclusive, uma das ideias importantes defendidas pelo professor Jason Stanley. Para ele, o fascismo não acabou com o final da Segunda Guerra Mundial. Para o professor de Yale, o movimento fascista continua vivo até hoje, operando intensa e globalmente. Ele chama de fascismo movimentos políticos geralmente ultranacionalistas, com variáveis étnico, religiosa ou cultural, em que a nação seria representada por um líder autoritário, que supostamente fala em seu nome. O professor Stanley estuda e revela as estratégias utilizadas pelos políticos fascistas, desde Hitler e Mussolini até os nossos dias. O culto a um passado mitológico é uma delas. Para Stanley, políticos fascistas tentam sempre reescrever a história, mudando a compreensão da população a respeito de seu passado, através da propaganda enganosa e da invenção de um passado glorioso. As fake news, aliás, estão no método do fascismo. A difusão da desinformação, de teorias da conspiração, do medo e do ressentimento, criam na população mais sofrida uma realidade ilusória, na qual a divisão entre nós, a maioria, e eles, as minorias, constroem as bases para a tomada e para o exercício do poder. Nesse contexto, diz Stanley, qualquer conquista de direito ou progresso socioeconômico das minorias é visto como um assalto contra o patrimônio ou o trabalho das maiorias. Outra estratégia do fascismo, segundo o professor de Yale, é a propaganda anti-intelectual. Os fascistas difundem a ideia de que as universidades são antros de marxismo e do feminismo e que não se deve confiar nas instituições ligadas à educação por terem se tornado, entre aspas, escolas de um partido único. Usam dessa forma intensamente a democrática liberdade de expressão para justamente atacar a democracia e a diversidade de pensamentos. Para Stanley, precisamos reconhecer a gravidade do momento em que vivemos, pois as semelhanças do presente com os anos que antecederam a subida de Hitler ao poder são muito grandes. Precisamos sair da indiferença e unir forças contra os mitos do fascismo que se espalham mundo afora, dia após dia, como que anunciando uma tragédia sem precedentes. O livro Como o Fascismo Funciona, a Política do Nós e Eles, ainda não foi traduzido para o português, mas pode ser comprado pela internet, em inglês, em versão física e eletrônica. Abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.